futuro ex-deputado Glauber Braga, presidente, todos nós sabemos, é um desequilibrado. E não é de hoje. A prepotência, a arrogância, o cinismo, a provocação. Este sim. Fariam numa situação como essa? Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que... Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Notícias Top. E no react de hoje, eu vim trazer para vocês uma ótima notícia. Glauber Braga, o marido de Sâmia Bonfim, no Conselho de Ética, pode ser cassado a qualquer momento. É lógico, ele surtou. Falou de Arthur Lira, partiu de novo para cima do relator. Sâmia Bonfim saiu em defesa dele, tinha até uns militantes esquerdistas lá fazendo coro para Glauber ficar, mas não adiantou. E essa cassação é inevitável. Questão de vir pessoalmente, assistir de forma remota a sessão passada, fiquei muito abismado com a postura do representado. Não é a postura de alguém que deseja provar sua inocência ao longo do processo. Acusando e apontando impropérios contra o próprio relator, contra o presidente do Conselho de Ética e contra o presidente da Casa. Me senti ofendido por vossas excelências, porque sou membro do mesmo partido do presidente Leur e não tem ninguém que esteja mais descontente com o presidente Arthur Lira do que eu e o Leur. O presidente Arthur Lira traiu o deputado Elmar, ele traiu o deputado, nosso líder Elmar, colega de estado do Paulo Magalhães, não tem ninguém mais descontente com Arthur Lira do que nós. Então não tem ninguém coadunado com Arthur Lira para querer uma condenação prévia. A que se pretendia investigar e se pretende, acredito eu, ir a fundo e dar a chance de defesa ao deputado representado. Mas estes impropérios a gente não pode ouvir calado. Quem cala, consente, deputado Paulo. E Vossa Excelência não se calou. Acho que a humildade, ela precede a qualquer tipo de presunção de inocência aqui nesse Conselho. Agora, a prepotência, a arrogância, o cinismo, a provocação, estes sim são primordiais para o próprio enforcamento. A representação nada mais é do que a corda. Pula do banco e se enforca nela quem quer. Na minha humilde opinião, presidente e nobres membros, acho que o representado cometeu um erro terrível quando ele faz no interior de cada deputado aqui presente, ou pelo menos da maioria aqui presente, que se pretendia votar somente a representação, tornar-se aí então uma votação no espírito, a vontade de se votar um mérito. Pelo que foi dito e pelo que foi feito na sessão passada, e estarei vigilante observando os posicionamentos do representado na sessão de hoje, se for na mesma linha que foi na sessão passada, eu não costumo dizer, meu pai sempre dizia, não anuncio o que você vai fazer. Mas hoje eu lhe digo, se a linha de defesa do representado for a mesma utilizada na sessão passada, eu vou entrar com um pedido de suspensão cautelar do mandato dele, na mesa diretora. Porque se no Conselho de Ética o próprio representado não respeita o decoro parlamentar, não representa quem vai julgá-lo, não respeita os seus pares, não tem humildade para vir aqui se defender, a sua defesa é o ataque. O futuro ex-deputado Glauber Braga, presidente, todos nós sabemos, é um desequilibrado. E não é de hoje que ele atua xingando e partindo para cima de colegas dentro dessa Câmara dos Deputados. Não é o primeiro caso, não é a primeira vez. Aliás, queria que o deputado, não sei se o deputado Chico ainda está presente, mas parece que não, tivesse aqui porque disse que o deputado Glauber foi abordado aqui dentro da Câmara dos Deputados, o que é mentira. Gabriel Costenaro estava parado, conversando com seus colegas de movimento, quando ele foi abordado por Glauber Braga, e nós temos imagens de câmeras comprovando isso. Ninguém precisa acreditar na minha palavra. Basta, eu tenho certeza que na instrução do processo vão pegar as imagens de câmeras em que o deputado Glauber Braga parte para cima e expulsa a pontapés um sujeito que sequer o dirigiu a palavra. Isso não precisa acreditar na minha palavra, basta ver as imagens de câmera. E na sua defesa, na semana passada, ainda ousou chamar
O MBL, movimento com o qual muito orgulho eu sou coordenador nacional, de quadrilha. Logo ele, que é a base do governo PT, mais corrupto da história desse país, o governo do Petrolão. Não tenho medo dos jagunços do Glauber, não. Pode gritar, pode espernear, não tenho medo dos jagunços de Glauber Braga. Podem continuar xingando, esperneando. Aliás, terão bastante razão para chorar quando uma vez que o deputado Glauber for cassado. Logo ele, base do governo do Petrolão, do Mensalão, do escândalo dos aloprados, da morte de Celso Daniel. Logo ele, que apoia MST, movimento que tortura, que tem trabalho escravo, que mantém cárcere privado. Vamos ouvir o deputado, por favor. Logo ele, que ficou ao lado de uma assassina, Flor de Lis, votando nesse Conselho de Ética contra a cassação de Flor de Lis, quando veio a votação nesse Conselho de Ética, salvo engano, foi o único deputado que votou contra a sua cassação, que se posicionou contra a sua cassação. Então, diferente do deputado Glauber, eu não ombreio a minha luta, eu não divido trincheiras com criminosos, com bandidos, com assassinos. Aliás, senhor presidente, não adianta, podem continuar falando, podem continuar esperneando, podem continuar xingando como sempre fazem, que é a única maneira que tem de fazer política, porque é essa maneira como o deputado Glauber faz política dentro dessa casa. Apenas xingando, tumultuando, já atrapalhou e quase inviabilizou uma reunião da Comissão de Segurança Pública nessa casa, já partiu para cima de deputado, tentou me agredir no dia em que chutou e que expulsou e agrediu um cidadão desta Câmara dos Deputados, que é uma postura absolutamente incompatível com a postura de um deputado, com a postura que se espera nessa casa, que é do debate de ideias. Há sim deputados combativos, deputados incisivos dentro dessa Câmara dos Deputados, mas não deputados que partem para cima para bater em outros parlamentares, como o deputado Glauber partiu para cima de mim. Isso é absolutamente inaceitável. E só não conseguiu porque foi segurado, estava absolutamente descontrolado. Sim, o MBL é uma quadrilha, uma organização criminosa que patrocina, financia e impulsiona bandidos, como aquele que entrou aqui no ambiente da Câmara dos Deputados para provocar a mãe de um parlamentar, que inclusive, infelizmente, poucos dias depois veio a falecer. Eu gostaria de saber o que cada um dos parlamentares que estão aqui presentes fariam numa situação como essa. Não vou perguntar para aqueles que têm moral de chiqueiro, que eu tenho certeza que nem a própria mãe teria condição de fazer uma defesa digna. Mas eu queria saber dos demais, o que fariam se tivesse com a sua mãe, numa situação de muita dificuldade, poucos dias antes dela falecer, sendo atacada, ofendida e humilhada no seu ambiente de trabalho. E mente também na sua defesa quando diz que Gabriel Costenaro, menino honesto, trabalhador, diferente do deputado Glauber, ameaçou mãe de assessor. Isso é mentira. Se tivesse prova, já teria apresentado. Eu desafio a apresentar a prova. Eu desafio a apresentar o vídeo em que Gabriel Costenaro ameaça a mãe de alguém. Isso é mentira. Então ele só sabe atacar, xingar e mentir contra os outros para tentar defender o seu mandato inócuo, o seu mandato que é um deserto de ideias e que, na realidade, só representa o que há de pior na política brasileira. E eu não tenho a menor dúvida de que hoje este relatório preliminar vai ser aprovado, porque todos deste Conselho conhecem, inclusive deputados de esquerda deste Conselho, conhecem da postura do deputado Glauber, que não é agressiva só contra deputados de direita, é contra deputados de esquerda também, que inclusive relatam isso aqui na Câmara dos Deputados para os seus colegas. Todos conhecem da sua conduta nessa casa e é por isso que ele será punido hoje. E que bom que será aprovado o seu parecer preliminar. E eu não tenho a menor dúvida de que todas as provas, as imagens de câmeras, os depoimentos da Polícia Legislativa, dos assessores que estavam acompanhando toda a agressão do deputado Glauber, vai ficar mais do que comprovado que ele agrediu um cidadão pacífico que veio aqui apoiar e lutar contra a regulamentação dos motoristas de Uber, né? É engraçado falarem, os jagunços do Glauber falarem em PCC, quando é justamente a interceptação telefônica mostra que, na verdade, era o PT que tinha diálogo cabuloso com o PCC. A próxima vez que alguém se manifestar, eu vou pedir à segurança da casa que retire todos aqui dentro. Não vou admitir, já disse isso uma vez, 2, 3. Eu peço para vocês, por gentileza.
Vamos ouvir o deputado que tem o direito de fazer a sua defesa. Depois nós vamos ouvir todos os deputados inscritos. O deputado, então, peço, por presidente, gentileza, não tem o direito de desrespeitar os presentes chamando de jagunço. O senhor deveria estão fazer... me atacando, me chamando de fascista. Não fizesse isso. Estão me atacando. Vamos pedir Vamos o receber de respeito. O deputado tem o direito de fazer o uso da palavra dele. Eu peço ao deputado Kim que se atenha aos fatos e que a gente possa concluir da melhor forma possível. É assim que eles fazem política, presidente. Que na base da intimidação, tentando, com a presença deles aqui, que aliás, isso só comprova a nossa tese sobre sindicalistas, nenhum deles trabalhando, todos eles fazendo militância política em prol do mandato de um deputado a esse horário, que trabalham na base da intimidação, que trabalham na base do achaque, mas que hoje fique gravado, né, registrado como um dia feliz para o país, em que é o início da queda da carreira política e de um mandato de uma das figuras mais abjetas da política brasileira. Obrigado, presidente. Senhoras, senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todas as pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que vieram aqui hoje no Conselho de Ética, que têm manifestado a sua solidariedade nas redes e em todos os espaços políticos que eu tenho estado presente. E eu faço questão de responder a cada um dos questionamentos que foram aqui apresentados. Eu vou fazer isso com toda calma e com toda firmeza. Deputado Alexandre Leite, Vossa Excelência disse que recebeu uma lição do seu pai de que não deve fazer ameaça, que deve cumprir. Mas aparentemente o senhor não aprendeu a lição do seu pai, porque imediatamente depois fez a ameaça, dizendo que dependendo do meu comportamento, apresentaria um pedido de afastamento cautelar. Então já digo a Vossa Excelência, faça a apresentação. Não vai ter da minha parte qualquer tipo de diminuição daquilo que eu tenho que dizer e das expressões que tenho que apresentar com uma tentativa de me calar ou de me ameaçar. Isso não vai acontecer. O deputado Kim utilizou contra mim, na sua fala, todo tipo de adjetivo. É engraçado que quando vem da boca do deputado Kim, não merece qualquer tipo de reprimenda. E não utilizou só contra mim, utilizou contra as pessoas que estão presentes aqui no Conselho de Ética hoje. E essa reprimenda em relação a ele não aconteceu. Peguem um vídeo. E com toda firmeza, deputado Paulo Magalhães, eu não queria ter o senhor como adversário ou inimigo. Essa não era a minha intenção. Mas o senhor reagiu a uma verdade. E a mentira não substitui a verdade. O senhor me abordou no corredor da Câmara dos Deputados dizendo: me sensibilizei com a sua defesa. Não podemos deixar que isso aconteça. Conte comigo. E mudou de posição. E quando eu afirmei isso, o senhor disse que não era verdade. E eu disse que o senhor estava mentindo. Eu não posso deixar de dizer. Posso falar isso nesse tom de voz? Posso. Mas a mentira não substitui uma verdade. E eu não posso deixar de dizer que Vossa Excelência faz isso por intermédio direto do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Arthur Lira. Pois não. Veem os senhores que ele continua agressivo. Eu não sou seu adversário. Consequentemente, não sou seu inimigo, mas também não temos conhecimento nenhum. Daí porque eu não tenho parte-pri de lhe prejudicar. Agora, as evidências estão aí. Vossa Excelência, em menos de 10 minutos, agrediu 3. Eu vou pedir silêncio, por gentileza. Vou pedir silêncio. Fazer um apelo, por gentileza. Silêncio, por favor. O senhor vai ter a oportunidade de mostrar que os argumentos são frágeis. Não precisa essa agressão com ninguém. Os senhores estão ouvindo o comportamento do deputado Glauber. E assim tem sido sucessivamente.
Até querendo defendê-lo, a gente tem que atacar. Eu não tratei de punição, eu tratei do seu comportamento nesta casa. E volto a dizer, não tenho relação nenhuma com Vossa Excelência, então eu não tenho parte-pri. Nem para lhe prejudicar, nem para lhe apoiar, nada disso. Concluído o processo de votação, na qualidade de presidente do Conselho de Ética, proclamo o resultado da votação. Dez votos favoráveis ao parecer preliminar do relator, 2 votos contrários ao parecer preliminar do relator, nenhuma abstenção. Declaro aprovado o parecer preliminar do relator, deputado Paulo Magalhães, no qual recomenda a admissibilidade da representação número 5/2024, de autoria do Partido Novo, em desfavor do deputado Glauber Braga, conforme artigo 14, parágrafo 4º, inciso 2º do Código de Ética. Se a representação não for considerada inepta ou carente de justa causa pelo plenário do Conselho de Ética e decoro parlamentar, mediante provocação do relator designado, será remetida cópia de seu inteiro teor ao deputado... O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 11, o andamento do processo contra o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, que averigua o episódio em que o parlamentar expulsou um integrante do Movimento do Brasil Livre, o MBL, da casa aos chutes. O caso começou a ser apreciado no final de agosto. Glauber protestou, disse que o relatório foi comprado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem também chamou aspas de bandido. O placar final da votação terminou com 10 votos favoráveis ao relatório contra o parlamentar e 2 contra. Que foi, sabe de quem? Chico Alencar, do PSOL, e a sua esposa, Sâmia Bonfim. Portanto, como vocês podem ver, essa cassação é inevitável. Agora o parlamentar terá 10 dias úteis para apresentar uma defesa escrita. Em seguida, abre-se o prazo de 40 dias úteis para a inscrição probatória, com a solicitação de documentos e oitivas de testemunhas do relator e de Glauber. O deputado Alexandre Leite, do União Brasil, diz que vai pedir a suspensão cautelar de Glauber. A suspensão cautelar é um mecanismo criado por Lira e aprovado em junho deste ano, que permite que a mesa diretora imponha uma suspensão do mandato de um parlamentar em até 6 meses. A mesa pode oferecer uma proposta de suspensão ao parlamentar no Conselho de Ética, que pode julgar o caso em até 3 dias. Se aprovado, o parlamentar pode recorrer da decisão no plenário da Câmara. Vale lembrar que ele e Arthur Lira realmente são totalmente desafetos um do outro. Já teve briga, confusão, ele foi totalmente desrespeitador com Arthur Lira, não respeitando o presidente da casa. Então, gente, como vocês podem ver, esta cassação realmente é inevitável. Vocês já imaginaram esse pissolista cassado vai calar a boca de muito esquerdista? Eles que acham que isso acontece com os deputados de direita, agora a vez é de fazer a justiça. Bom, eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse react? Também vocês acham que vai sair realmente essa cassação? Sobre toda essa briga entre ele e Arthur Lira, as denúncias que foram feitas aqui, não deixem de opinar. A sua opinião é muito importante para mim. Por favor, deixa aqui seu comentário, eu quero ler um por um e trazer o mais interessante. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react!